Certa feita, Jesus reúne os discípulos. E Jesus pergunta para eles assim: quem vocês acham que eu sou? Aí, aliás, o que o povo está dizendo que eu sou por aí? Aí um disse assim: olha, estão dizendo que tu és Elias. Outros estão dizendo que tu és Jeremias. Jesus, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Eu acho que Jesus, ele queria saber qual era a opinião daqueles que andavam com ele. Porque a opinião de quem está lá fora, muito pouco importa, mas importa. Que nós devemos sofrer, não como malfeitor, como enganador, como mentiroso, como falso profeta. Nós temos que sofrer por causa da verdade, por causa de Cristo, em defender princípios, valores, sermos honestos e corretos. Aí nós vamos sofrer por causa disso. Mas Jesus queria saber: o que vocês acham que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Então, o que eu sou? O que eu represento para você? E era isso que Jesus queria saber. E aí a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 5, 12, que nós devemos tratar os nossos senhores, nossos mestres, nossos pastores, nossos líderes, com máxima, não é pequena não, é máxima consideração e respeito. Quando alguém do grupo, de um corpo de obreiro, ou de membros, ele perde o respeito pela sua liderança, a estima, o amor e a consideração, então está na hora de ir para casa e não voltar mais. Né? Porque não pode caminhar junto. Então eu quero louvar a Deus, porque ao longo desses anos, vamos fazer 27 anos na comunidade cristã. Ao longo desses 27 anos já passou muita gente por aqui, e no ministério em geral. Muitos estão em outros ministérios. Muitos dos que se foram, ainda hoje nos respeitam, pelo menos isso, menos mal, né? Nos respeitam. Mas a grande maioria dos que permanecem não só nos respeitam, mas nos honra, ou nos tem com máxima consideração. E isso, irmãos, é louvável ao Senhor nosso Deus. Porque isso, além de nos motivar, nos traz a certeza de que nós não estamos no caminho errado e que não é em vão o nosso trabalho. Porque muitos pastores desistem porque eles acham assim: rapaz, olha, eu tenho na vida tudo, e muitas das vezes o que eu recebo é só crítica. Aí tem aquele grupo do contra, eu sou contra tudo na igreja. Então, está a serviço do diabo. Contra isso vai fazer, contra o trabalho de oração, contra a festa, contra aquilo. É todo tempo contra alguma coisa. Então, esse grupo do contra é o grupo do Judas, que estava lá no meio de Jesus. Por isso, muitos desistem, muitos param, muitos ficam tão frustrados que adoecem, e muitos já até tiraram a sua própria vida. Muitos pastores e pastoras já tiraram até a sua própria vida. Estão frustrados, decepcionados, não é? Mas eu louvo a Deus porque ao longo desses anos nós temos a grande maioria dos nossos irmãos que nos tem com estima e respeito. Então, quando nós recebemos uma mensagem, daquela como eu recebi hoje do irmão Cícero, isso não nos orgulha daquela forma, aquele orgulho vaidoso, que não nos enche de vaidade, de egoísmo, de nada disso. Mas isso, irmão, nos alegra e nos motiva a continuar. Em saber que nós, pelo menos, temos gente na igreja que reconhece nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa fé ao longo desses anos. Não é? Porque o que mais tem gente é para falar mal de nós, é para criticar. Já teve gente da nossa própria parentela. Família não tem família, eu, minha mulher e meus filhos. Os próprios parentela. Aí tem gente que já me chamou de falso profeta. Aí tem gente que já me chamou de Judas. Aí tem gente que já me chamou de tanta coisa. Né? Meu marido. Mas Jesus disse:
que os inimigos seriam da nossa própria parentela. Então, já tem mais lá fora, quem não me conhece, né? Gente lá fora que já atacou, já falou de tanta coisa, e nos julga de toda pessoa. Então, para falar mal, para jogar pedra, para criticar, já tem um monte de gente. E aí, bater no meio de nós, aí pelo menos nós temos que ter alguém que tenha uma visão correta e nos defenda. Porque amigo é assim. Ele repreende em particular, mas ele te elogia e te defende em público. Porque se alguém não sabe te defender em público, quando ouvir alguém falando mal de você, esse não é seu amigo. Seja no local de trabalho, seja na escola, na faculdade, no serviço, na vizinhança. Se alguém se assentar à mesa com alguém que fica falando mal de você, esse alguém que está nos seus ouvidos não é seu amigo. Se ele não te defender, não falar nada, não é seu amigo. Amigo é aquele que te chama, que te repreende em particular, mas te defende em público. E essa pessoa que te honra em público é o seu amigo. Então não tenha vergonha de honrar o seu amigo em público. Não tenha vergonha de declarar a verdade daquilo que você acha da pessoa. Porque Deus se alegra disso. Porque Jesus queria que os seus discípulos o defendessem em público. E Jesus honrava os seus discípulos em público. Em diversas passagens, nós vemos discípulos honrando. Jesus honrando os seus discípulos. E a Bíblia diz que nós devemos ser honrados e sermos considerados em grande estima. É o que diz Paulo aos irmãos de Tessalônica. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, mas parabenizar como se fosse aquela mensagem de hoje. Isso muito me motivou, porque eu estava conversando com a minha esposa, eu acho que foi domingo, e eu estava dizendo para ela que eu estava tomando uma decisão de ir embora desse estado aqui. E que ia me organizar para janeiro de ir embora desse estado. Eu ia abrir em São Paulo, eu ia ir para Fortaleza. As coisas já estavam se organizando. Mas, às vezes, a gente se sente tão frustrado da gente trabalhar, luta, a gente não vê muito resultado. E às vezes as pessoas se metem com mais gente de liderança. E esquece da função de ganhar almas e de fazer as coisas acontecerem de todos nós. Mas muitas vezes nós trabalhamos mais contra do que a família. Não é? Mais contra do que a família. Quantos de nós nos empenhamos para convidar alguém para a igreja? Quantos de nós nos empenhamos para postar lá uma mensagem lá convidando? Manda um convite lá no grupo da igreja que reposta nos grupos, no estado, em algum lugar, convidando os parentes, os amigos. São pouquíssimos, mas quem tem a responsabilidade só por isso eu faço todos os dias. Se fosse depender de eu mandar mensagem, de eu postar mensagem, de eu fazer vídeo, de eu convidar as pessoas, de eu pregar para a pessoa vir para Cristo, não tinha tempo que houvesse tanta gente, porque é todos os dias. Mas às vezes as pessoas não têm essa motivação, não querem se aliar, né? Para caminhar, para somar, para ajudar. Então, eu me lembrei quando Abraão foi interceder pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. E ele orou e disse: Senhor, se tiver lá, ele começou a dizer a quantidade, né? Aí ele falou assim: se tiver 50, por essa 50 chegou. Mas Senhor, desculpa a minha audácia, mas se tiver lá 30, a promessa desses 30 juntos, eu não vou destruir esse cara. Aí vai até chegar em um, Senhor, mas tem um só. E aí o Senhor mandou que mandasse a mensagem para ele, ia mandar o anjo mensageiro para tirar nós de lá da família. Pelo menos passou ali. Por quê? Por causa de Ló? Não. Por causa da intercessão de Abraão. Então é assim, a gente se motiva a permanecer, a continuar, a lutar, a sonhar por aqueles que acreditam em nós.
por aqueles que nos motivam, por aqueles que estão obrigados, por aqueles que realmente assim, eu estou aqui para somar para o reino, não é o pastor em si, porque uma hora eu vou partir daqui, irmão, a obra vai ficar. Mas só que as pessoas veem esse momento, que é um momento de luta, que nós estamos construindo, estamos reformando, estamos inaugurando, estamos fazendo, estamos tirando da onde não tem, estamos passando cartão. Às vezes a pessoa ela recebe o seu, mas não tem coragem de devolver o dízimo, porque não está apaixonado, não devolve o dízimo, não convida ninguém para a igreja, mais falta do que vem, entendeu? Não compartilha, não participa de nada, mas se houver uma oportunidade para criticar, para falar alguma coisa, é a primeira pessoa que vai lá para, né? Mas para somar para o reino, são poucos. Então, irmãos, não é uma coisa fácil ser pastor. Fácil ser pastor é nas empresas grandes, universal, mundial, graças à igreja, que a pessoa está lá com seus salários grandes, e chega na igreja, os programas de televisão e da gente, que lá não tem irmão, ninguém nem se cumprimenta nesses igrejas. Vai lá para você ver só, alguém vai lhe cumprimentar. O máximo vai ver uma vez, você é bem-vindo, tudo bem, mas não tem ninguém para lhe dar a parte do seu, que não cumprimenta a parte do Senhor. Se você sumir, ele não vai nem saber que você sumiu. Não tem essa irmandade, aquilo que é o cristianismo em si. Entendeu? Então, você para lá é fácil. Se eu fosse uma pessoa que a minha motivação fosse ver, eu não estaria aqui há muitos anos. Hoje mesmo eu falei com o pastor Tomás, lá em Brasília, ele foi lá em casa, minha esposa testemunha, o pastor Martão testemunha, o pastor Reis testemunha, me ofereceu para ele passar o ministério para lá, todo mundo ganhando salário bom, mas todo mundo. Mas nós cremos, aquele remanescente, que Deus nos deu que nós não temos para ir junto para o céu. Nossa motivação, nossa coroa é lá no céu. Então você não está fazendo comigo, você está fazendo pelo reino, quando você posta, quando você reposta, quando você convida, quando você posta um vídeo de louvor, eles onde é essa igreja? No louvor, da adoração, né? Onde é essa igreja? Você posta uma mensagem, quando você convida alguém, quando você se envolve, quando você ensina, quando você contribui, então quer dizer que você realmente está olhado conosco, está somando conosco. Né? Para falar mal, tem muita gente. Para não somar, tem muita gente. Né? Para não acreditar em nós, eu nem me importo porque eu acredito no seu pastor. Né? Não me importa como Jesus e vocês, o que acham que eu sou. É isso que eu não quero. Né? Então, eu quero parabenizar o irmão e a igreja, em si, toda a igreja. Porque você está conosco até hoje. Anos conosco. 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É porque ele acredita no nosso trabalho. Amém? Está conosco a Flávia para orar, pela missionária Garneiro, e vai ministrar nessa noite uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos se levantar nesta noite, em nome de Jesus. Levantarmos as mãos também em direção ao altar, consagração à missionária Gardênia. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, estamos aqui nesta noite, ó Deus, com um ato de agradecimento a Ti, ó Deus, por saber que em meio de tanta dificuldade o Senhor sempre esteve conosco. E aqui, ó Deus, Pai amado, te apresentamos, ó Deus, a missionária Gardênia. Seja com ela, ó Deus, na administração da Tua palavra, ó Deus, a Tua palavra que edifica, Deus, a Tua palavra que nos enche, que nos purifica, e que nesta noite possamos sair daqui transbordante do Teu amor, transbordante da Tua palavra, ó Deus, e tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor ensinou a ela, que ela possa multiplicar aos nossos corações, e assim, ó Deus, nós Te louvamos, e pela fé nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Marcos 5, versículo 22. Vamos ler até o 28.
Vou continuar. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, rogou-lhe dizendo: minha filha está moribunda, oro-te que venha e me ponha as mãos para que ela viva. E foi com ele. Seguiu também uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muitos e muitos anos, e despedido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por de trás, entre a multidão, e tocou os seus vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu o seu corpo estar curado daquele mal. Glória a Deus. Tem um glória a Deus bem forte. Irmão, se você está vivo, tem um glória a Deus mais forte. A honra, a glória e o louvor a esse Deus tremendo, a esse Deus que tudo faz, que tudo executa, a esse Deus que tudo pode fazer através de nós e por nós. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Marcos, ele destaca a autoridade de Jesus de maneira muito significativa, porque a autoridade de Jesus, ela se manifesta aqui em Marcos em várias formas, e uma delas é autoridade sobre os demônios, e outra autoridade é sobre os enfermos, e outra autoridade é sobre a natureza, e outra autoridade é sobre a morte. Aleluia! Glória a esse Deus tremendo. Aleluia! E é por isso que em Marcos 1, quando Jesus estava lá na sinagoga pregando com autoridade, ele teve que expulsar o demônio de um homem. Olha que maravilha, irmãos. Ele teve que expulsar. Porque a autoridade de Deus, irmãos, é algo grandioso, é algo inexplicável, é algo que ninguém consegue, irmãos, identificar essa autoridade. Aleluia. E lá no capítulo 2 de Marcos, ele também tem autoridade em perdoar pecado através do paralítico de Cafarnaum. Ele perdoa seus pecados e logo em seguida o cura. E outra autoridade de Jesus é no capítulo 3. Ele tem autoridade sobre o sábado, ali na sinagoga. Ele cura aquele homem com aquela mão ressequida. E outra autoridade é no capítulo 4. Que o Senhor Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele acalma a tempestade. Esse é nosso Deus. E lá no capítulo 6 de Marcos, lá no final, Deus também vai se mostrar todo-poderoso, uma autoridade tremenda, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E lá no finalzinho do versículo 45, ele vai também andar sobre as águas. Irmãos, esse Deus é tremendo, irmãos. Irmão, Deus pode fazer algo impossível.
acontecer em sua vida. Basta você somente crer e confiar. Essa autoridade, irmãos, está aqui, ó. Hoje está aqui, irmãos. Esse Deus cheio de autoridade e poder está aqui hoje, à tua disposição. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você profetizar. Ele quer ouvir você falar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas o capítulo que me chamou mais atenção é esse aqui. É o capítulo 5. Porque é algo majestoso, é algo muito especial. O que está escrito aqui, irmãos, no capítulo 5. Porque aqui fala de 3 personagens. Em um capítulo só, irmãos. O endemoniado de Gadareno. Jesus chega, irmão, nessa cidade. E quando ele desce do barco, esse endemoniado vem logo querer afrontar. E Jesus, na mesma hora, o repreende e expulsa vários demônios daquele homem. Mas o povo não entendeu. O povo quis expulsar Jesus daquele lugar. Porque os povos ali é mais que uma alma. Mas Jesus, para Jesus uma alma é muito, irmãos. Porque aqueles demônios caíram nos precipícios, junto com os povos. Os povos, o Espírito e o mundo estavam naqueles povos. E caíram todos ali. E por isso aquela população ficou revoltada. E mandou Jesus embora. Aí Jesus vai embora. Jesus vai lá para o outro lado do ocidente, para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, quando ele desce do barco, já tem uma grande multidão esperando por ele. Aleluia. E logo em seguida, aquela multidão ali grande, de repente eles abrem espaço, abre todo aquele espaço para o príncipe da sinagoga, um homem muito importante, Jairo. Ele se prostra e pede misericórdia pela sua filha que está doente e pede: Senhor, vai lá na minha casa e põe a sua mão sobre a minha filha, que eu sei que ela vai ser curada. E então, irmãos, Jesus vai à casa de Jairo. Ele está indo no caminho. Ele está indo em direção ao seu destino. E a multidão estava ali apertando ele. Quando de repente aparece, irmãos, uma mulher, irmãos. Uma mulher pobre, miserável, desprezada, humilhada, irmãos. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, nem nome ela tinha, irmãos. Nem nome essa mulher tinha. Nem nome ela tinha. Essa mulher. E ao outro lado existia um homem rico, que era Jairo. E ao outro lado uma mulher pobre, miserável, pecadora. Irmãos, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava naquela redondeza. Irmãos, com certeza, Jesus não estava perto, não. Essa mulher estava longe. Mas alguém disse para ela, irmãos, esse Jesus. Alguém falou para ela que esse Jesus, ele abriu os olhos dos cegos, fez enxergar, que paralítico andou, que almas foram salvas, que enfermos foram curados. Irmãos, alguém falou para ela
ela tomou posse dessa palavra, irmãos. Irmãos, quando ela ouve a voz de Deus, algo tremendo acontece dentro dela, irmãos. Algo diferente começa a mover dentro dela. É Deus, irmãos. Deus moveu o coração daquela mulher, colocando, irmão, a esperança em seu coração. Ela falou: eu vou lá onde esse Jesus, porque eu posso ser curada. Eu vou lá. Ali nasce dentro dela uma esperança. Porque aquela mulher, irmãos, ela vivia 12 anos com aquela hemorragia. Irmãos, essa mulher tinha muito problema. Não era só hemorragia, não, irmãos. Irmãos, ela estava falida. Ela não tinha mais a quem recorrer. Ela tinha batido então várias portas. Ela estava completamente falida. O corpo dela estava morrendo aos poucos. Ela não tinha mais força. Irmãos, outro problema dela, o psicológico dela estava destruído por completo, em um grau altíssimo. Porque ela morava só. Ela tinha sido rejeitada pelos pais, pela mãe, talvez pelos filhos, pelo marido, pelos amigos. Irmãos, ela não tinha ninguém mais, era só ela, aquela mulher. E ela foi excluída por completo da sociedade. Ela não podia falar com ninguém, porque ela era considerada imunda, pelo fato de ela ter aquela hemorragia. Ela não podia tocar em ninguém, ela não sabia o que era um abraço, o que era um beijo. Porque ela estava excluída da sociedade. Irmãos, eu me lembro agora no tempo da pandemia. Não foi nem um ano, foi só meses. E já tinha gente com depressão. Não é? Já tinha gente com ansiedade, com síndrome de pânico. Irmãos, e essa mulher passou, irmão, 12 anos sofrendo com vários problemas. Vários problemas. Mas ela não desistiu. Tiago 5,6. A oração do justo muito faz os seus efeitos, irmãos. Quando você ora com fé, com convicção, irmãos, um milagre acontece. É isso que está faltando em muita gente, irmãos. Porque as pessoas às vezes só ouvem a voz de Deus. É por isso que entra por aqui, pela porta, e sai pela porta, do mesmo jeito que entrou. Porque só ouve, mas não acontece algo novo na sua vida. Porque só ouve, mas não há mudança, não há transformação. Mas só há transformação, só há encontro com Deus, só há relacionamento com Deus se você tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Só se você crer, se você confiar, se você acreditar. Aí o milagre vem. Aí as bênçãos do Senhor vêm, irmãos. Porque aquela mulher, ela foi lá, irmãos, e falou: tão